Pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre músculos, tá? Na parte de anatomia. E já peço desculpas pela falta de habilidade aqui no sistema, mas vamos aqui tentar abrir a aula. Então, vamos tratar então de abrindo aqui a aula, generalidade sobre músculos. Voltar aqui para o começo, generalidade sobre músculos. Então, primeiramente, antes de entrar em anatomia, de uma maneira muito rápida, porque eu não sei se vocês já tiveram a parte histológica, de qualquer maneira dizer que os músculos esqueléticos, né, são constituídos de células musculares que são extremamente grandes, e elas são responsáveis pela geração de tensão que produz movimento, geralmente tracionando ossos, né, no nosso esqueleto, né? Então aqui vocês têm uma figura, apenas para iniciar a nossa conversa, em que você tem um músculo esquelético, aqui as células representadas aqui em cima. Então são células extremamente grandes, contendo muitos núcleos. Não vou entrar em detalhes histológicos, porque não é o caso aqui, né? Mas são realmente células bastante grandes e promovem uma contração rápida, muito forte, e estão submetidas ao controle voluntário. Tá? Aqui também, só para a gente fazer uma introdução, que vocês estão vendo na parte de baixo dessas fotomicrografias, corte transversal das células musculares, que nós chamamos de fibras, né? Então vocês percebam aí o calibre dessas células. Elas têm um formato poligonal com um monte de núcleos que geralmente estão localizados perifericamente nessa célula. Bom, então, para a gente ir já indo para a peça muscular mesmo, então a peça muscular ela é formada por essas fibras musculares, né, que eu acabei de falar, e também por outras estruturas, outros tecidos, como por exemplo o tecido conjuntivo, né? Então aqui vocês estão vendo uma figura em que é representado um músculo esquelético com um corte transversal, mostrando então essa parte mais externa, que é chamada de epimísio, né? Então o epimísio ou fáscia também, né? É chamada de fáscia pelos anatomistas. O epimísio, ele então é um tecido conjuntivo bastante denso, forte, e ele emite projeções para dentro do músculo, formando compartimentos, né? Vocês veem alguns desses compartimentos aqui. Esse compartimento é chamado de fascículo, e o fascículo contém várias fibras musculares, e o conjuntivo que o reveste, né, que é chamado de perimísio. Tá? O perimísio ele vai conter as fibras musculares de um determinado fascículo. Envolvendo cada fibra muscular, nós temos também um tecido conjuntivo chamado de endomísio. Uma estrutura extremamente vascularizada, inervada, tá? E geralmente ela está associada a um osso, aqui representado aqui também um osso hipotético, por meio de uma estrutura de conexão chamada de tendão, que a gente vai ver mais para frente. Aqui, só para... Essa figura é toda complicada, não precisa se preocupar com ela. Eu só queria dizer aqui que você tem uma estrutura,
um conjunto de proteínas, né, que está envolvido com o processo contrátil. Isso também não é objetivo dessa aula. Essas proteínas se organizam numa estrutura chamada de sarcômero, que está sendo mostrada aqui embaixo. E essa é a base da contração muscular, não é o nosso tópico exatamente hoje. Então, nós temos aproximadamente 600 músculos no organismo, e ele compõe, esses músculos, eles vão constituir normalmente 40% da massa corporal, tá? Se o indivíduo faz muita atividade física e é muito magro, então, portanto, tem menos massa gorda, então pode chegar até 60% da massa corporal do indivíduo. Geralmente, os músculos eles estão dispostos em pares no organismo, tá? Então, a gente teria mais ou menos 300 pares de músculos aí no caso. Então, os músculos eles são responsáveis pela movimentação do corpo, tá? Como eu disse para vocês, geralmente se inserindo num osso. Então, eles vão tracionar um determinado osso, esse osso vai se deslocar no ambiente e esse osso está articulado, tem uma articulação envolvida aqui no desenho da direita, em cima, vocês estão vendo um exemplo do membro superior, né, onde você tem aí o cotovelo embaixo, o ombro em cima, né, articulação do ombro, e esse músculo da direita aqui, ele representa o bíceps braquial, né, então ele traciona o antebraço e vai fazer o movimento de flexão do cotovelo. A musculatura posterior, né, que seria aí representada pelo tríceps, vai fazer o movimento inverso, tá bom? Então, movimento ou postura, né, quando o músculo ele entra em contração, mas a resistência tem a mesma magnitude, né? Então o corpo fica parado no lugar, mas a musculatura está em atividade, tá? Isso a gente chama de manutenção da postura. Além disso, o músculo é capaz de manter as peças ósseas unidas também. Ele estabiliza as articulações, justamente porque ele está inserido nos ossos, né, que compõem aquela articulação, tá? Como eu acabei de falar, determinam posições ou posturas do esqueleto, então ele é responsável pela sustentação do esqueleto numa determinada posição, ajudam a dar forma ao corpo, né? A musculatura mais superficial é aquela que acaba dando o formato, né, do corpo em geral, né? São responsáveis pela proteção de órgãos muito nobres, importantes, vasos profundos, acho que isso não está escrito aí, né? Nervos também importantes, eles geralmente passam abaixo, profundamente, né? Por baixo da musculatura, né? E isso protege. O músculo esquelético ele é responsável, ele é importante, né, para a manutenção da temperatura corporal, principalmente quando na resposta rápida, né? Todo mundo já passou pela situação de ficar com frio de repente, né? E aí a gente começa a tremer, né? Esse tremor é induzido claro, controlado pelo sistema nervoso, mas se constitui em contração e relaxamento muito rápido da musculatura, o que produz muito calor, tá? Então isso é uma maneira rápida de combater a hipotermia. O músculo esquelético é uma fonte de glutamina, importante porque a glutamina é um substrato energético utilizado pelo sistema imunológico. Algumas células se nutrem quase exclusivamente de glutamina e a musculatura esquelética é a maior fonte endógena de glutamina. Tá? Por isso que se associa também pessoas que têm uma massa muscular muito debilitada, notadamente no envelhecimento, né? Isso também ele é um contribuidor da depressão do sistema imunológico. Tá? Então esses dois fatores estão associados.
E por fim, dizer que o músculo esquelético ele é associado como um reservatório de energia, tá? Ele é um grande reservatório de proteína. Normalmente a gente não usa proteína muscular para consumo, né? Mas quando a gente está numa situação de deprivação alimentar prolongada, aí sim há um processo de quebra de proteínas, né, na musculatura, a gente chama de proteólise. Os aminoácidos são liberados na circulação para consumo mesmo, tá? Então, em situações extremas, o músculo esquelético ele pode servir como uma fonte de energia. Hoje em dia nós não usamos isso, né, na sociedade moderna, né, na nossa a gente tem inclusive o contrário, né, excesso de alimento, de energia dentro do corpo, mas no passado, né, na pré-história, o ser humano ele convivia com essa situação em que ele poderia ficar vários dias sem se alimentar. Então o músculo era sim super importante nessa fase. Isso aqui tem alguns trabalhos, isso vai ficar registrado, né? Essa aula vai ficar disponível para vocês. Se vocês tiverem interesse, existe hoje uma literatura emergente associando massa muscular diminuída com mortalidade aumentada, tá? Então isso tem a ver com envelhecimento, aí nós estamos tocando naquele ponto que eu falei para vocês, então esse cenário é um velhinho, né? Que é saudável, mas ele vai ficando com uma massa muscular muito, muito depauperada, né? Vocês já devem ter visto esses velhinhos que eles ficam muito aparentemente magrinhos, né? Mas eles estão perdendo muita massa magra, que é o músculo, né? Também massa gorda, mas muita massa magra. E aí o sistema imunológico fica deprimido, ele pode ter mais susceptibilidade a infecções que não se resolvem, né? E também aquela situação clássica do senhor velhinho aqui, ou da senhora, né? Que por muito fraquinhos, né? Então eles não têm, por exemplo, mais força para levantar da cadeira. Eles conseguem sentar, mas na hora de levantar eles não conseguem, porque a musculatura da coxa está muito fraca. E isso é um indicativo de perigo, né? Porque esse indivíduo pode facilmente sofrer uma queda, e aí o osso dele também está muito fraco, pode quebrar, e aí um idoso com o osso quebrado, grande, é um problema danado, vai para o hospital, evidentemente. Aí tem muito pouco a fazer, porque colocar uma prótese, a prótese tem uma chance baixa de sucesso, nesse caso. Então é um grande problema. E aí esses indivíduos acabam evoluindo para um quadro muito ruim, e isso está bem associado com a mortalidade aumentada, tá? Aqui tem algumas coisas, mas acho que não interessa. Bom, os músculos se encurtam, né? Esse é o processo de contração. Eles podem encurtar até metade do comprimento deles, então é bastante, né? E eles podem se alongar mais ou menos 30% a mais do comprimento neutro deles. Aqui tem algumas coisas, eu acho que é importante, né, a gente ter uma noção, pelo menos, dos tipos de contração que existem e aí, portanto, do movimento que acaba sendo gerado, tá? Então a gente tem uma contração, vou começar por essa daqui do meio, tá? Contração isotônica. Contração isotônica é aquela em que, em princípio, né, o tônus do músculo, a rigidez do músculo permanece constante durante a contração, tá? Ela é dividida, vai ficar mais fácil de entender, né, na prática, né? Ela é dividida em dois subtipos. Concêntrica, quando você encurta o músculo efetivamente, tá? Então é o tipo de contração mais clássico, mais conhecido.
E a contração excêntrica, que é aquela contração em que o músculo se alonga durante a contração. É difícil de entender isso assim num primeiro momento, né? Mas eu vou exemplificar com alguns movimentos. Então vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Tá. Então vamos fazer um movimento que é um movimento esse daqui, olha, de abdução do ombro, tá? Então eu vou voltar para a posição neutra, né? Braços ao longo do corpo. Então, quando eu começo a fazer esse movimento, eu faço uma contração da musculatura do ombro, e essa contração é uma isotônica concêntrica. Então, o que vai acontecer? Essa musculatura vai encurtar, e aí, enquanto ela encurta, eu consigo fazer um movimento de abdução do ombro, tá bom? Então, encurtou, fez um movimento. Agora, para voltar o movimento, sem que ocorra o desligamento da musculatura, né? Se eu desligar a musculatura simplesmente para a contração, aí o meu membro superior vai cair com a ação da gravidade. Eu vou fazer isso agora só para mostrar. Então, tá? Relaxei, caiu, né? Mas eu posso fazer um outro movimento, vou voltar para a posição que a gente estava. O movimento é esse daqui, ó. Tá? É muito comum usar esse tipo de movimento, né? Então, nesse movimento, o membro superior está voltando para a posição neutra, mas lentamente. Então, essa é uma contração isotônica excêntrica. Vou voltar para a posição que a gente estava. Nesse movimento, essa musculatura aqui do ombro, ela vai mantendo a contração, mas se alongando durante o processo. Tá bom? Tudo bem? Então, ao contrário do que talvez muita gente tenha falado, do que vocês tenham aprendido, a contração isotônica, a contração muscular, ela pode acontecer em encurtamento, que é o mais conhecido, e também em alongamento, tá bom? Deixa eu voltar na posição que a gente estava aqui, só para mostrar o seguinte. Então, vou fazer de novo o movimento, né? Fiz uma contração concêntrica, tá? A excêntrica é essa, por exemplo, essa daqui que a gente já falou. Vou voltar de novo. Mas olha, tem essa contração aqui também. Essa contração é chamada de contração isométrica, tá? Nessa contração, a musculatura está em ação, mas não há movimento aparente, tá bom? Tá? É uma contração super usada também quando a gente mantém certas posturas, né? Tudo bem? Essa é a contração isométrica. Existe uma contração isocinética que nem vou comentar, não precisa se preocupar com ela, tá? Mas ela é uma contração, ela é interessante porque nessa contração a velocidade do movimento é constante, tá? Não vou entrar muito em detalhes, se vocês tiverem interesse, né, por conta de... O pessoal da reabilitação usa muito esse tipo de contração. É uma contração que você pode criar em laboratório ou em um local para fazer tratamento. E, e o interessante dessa contração é que o músculo ele reabilita, né? Você pode tratar lesões com a contração isocinética, né? É muito interessante do ponto de vista terapêutico. Mas aqui não vamos entrar em detalhes sobre isso, porque não é o caso, tá? Só para vocês saberem que existe esse tipo de contração também. Aqui tem, para ficar registrado aí, então, né? Em ilustrações, né? O que eu acabei de explicar, mas eu acho que fazendo o movimento em si é mais fácil de entender. Aqui não precisa. Só para dar um exemplo aqui.
Na natação, existe um componente isocinético bastante grande, pois quando o indivíduo ele faz uma certa força na água, você tem uma velocidade de movimento. Se você fizer muita força, aumenta a resistência e aí a velocidade tende a cair. Se você faz menos força, tem menos resistência, aí você consegue imprimir um pouco mais de velocidade. Então, na água você tem um bom componente isocinético, por isso que o pessoal da reabilitação usa muito a água para tratar a gente que tem lesão, né? E aqui para dar um exemplo bem marcante de muita contração isotônica excêntrica. Ela está sendo realizada aí no caso por esse pessoal que está descendo a montanha, né? Então a musculatura da coxa fica desacelerando o corpo conforme a pessoa vai descendo, né? E essa desaceleração é uma contração isotônica excêntrica. Inclusive dá bastante lesão esse tipo de contração, por isso que dói bastante quando depois, né, depois de uma atividade dessas, a musculatura. E aqui é o exemplo de um aparelho para fazer contrações isocinéticas, tá? Sem entrar em muitos detalhes, é apenas uma curiosidade isso, mas é esse tipo de aparelho aí que faz o controle da velocidade do movimento. Tá? Aqui eu estou colocando algumas coisas que o músculo faz. Uma coisa que ele faz aqui representado por esses retângulos, né? Mas esses retângulos representam uma célula muscular, uma fibra muscular, né? Mas você pode extrapolar isso para o músculo inteiro, né? Uma resposta importante que o músculo tem é aumentar o seu tamanho, né? A gente chama de crescimento radial, hipertrofia radial, também chamada, né? Quando você faz aumento de estresse mecânico no músculo, tá? Isso daí a gente tem na nossa prática, né, diária aí de vida, para pessoas que vão em academia fazer peso, né? Então, uma pessoa vai lá na academia, é sedentária, por exemplo, começa a fazer pesos, né, um programa de levantamento de pesos lá com resistência e tal. Depois de algumas semanas ela percebe que a musculatura está maior, né? Não só maior, mas ela está mais forte. Então essa é uma resposta importante, né? Que acontece. Aqui tem um exemplo do tipo de atividade que pode levar a isso daí, né? Tá? Existe também o crescimento ou hipertrofia longitudinal, que é obtida quando você estica a musculatura por um bom tempo, né? Tipo, fazer por mais de um minuto, né? Você já tem um efeito, né? Chamado de alongamento, né? Esse procedimento, né? Então, aí no nosso exemplo da academia, aí, a pessoa, em vez dela ir fazer pesos, ela vai fazer aulas de yoga, por exemplo, ou até aula de alongamento mesmo, né? Então, o que acontece é que as células musculares, as fibras, ficam mais longas, né? E você não tem aumento de espessura, né, diâmetro dessas células, então não há ganho de força, mas você ganha flexibilidade. Aqui, é claro, no extremo, né, isso é extremo. Mas a pessoa que faz uma atividade de alongamento com assim, frequência, ela observa também, depois de algumas semanas, que ela começa a ficar mais flexível, tá? E aí você tem atividades que elas têm que ter as duas coisas, né? Esse indivíduo aí, por exemplo, ele tem que ser extremamente forte, então ele tem muita hipertrofia radial, né? Mas ele também tem que ter uma hipertrofia longitudinal muito grande, porque ele tem que ser muito alongado para fazer esse tipo de movimento aí. Muito bem, esses processos são reversíveis, todo mundo já percebeu isso, então se você teve um ganho de massa muscular lá na academia levantando pesos, se você de repente parar de fazer, a musculatura vai retornar ao estado original, né? E também você tem o processo de perda de massa muscular que acontece. A gente chama de atrofia e ela vai ocorrer quando você diminui, né, o estresse, o estímulo mecânico no músculo. Um exemplo
fácil de entender, quando o indivíduo faz uma fratura de um osso, tem que mobilizar aquele membro, e aí depois de algumas semanas ele remove o gesso, né, o que estava fazendo a imobilização, e a musculatura está menor. Esse é um caso bastante benigno, né, onde a pessoa, conforme ela vai devolvendo o estresse mecânico para o músculo, aí o músculo retorna para o estado original, né? Mas existe a atrofia do envelhecimento, por exemplo, que é chamada de sarcopenia, né? Essa daí é bem mais complicada e tem consequências para o indivíduo que a gente já comentou algumas delas, tá? Outro exemplo de atrofia. E também só para colocar rapidamente que o músculo ele regenera muito facilmente, ele possui células, uma espécie de célula-tronco chamada célula satélite, que quando o músculo é lesado, aí por lesão você pode entender um choque, né, uma lesão mecânica, uma contusão, né, uma queimadura, que vão acionar essas células-tronco e elas fazem uma regeneração muito boa. Tá? Além disso, o tecido é muito irrigado e isso facilita o processo regenerativo. Aqui é uma curiosidade, mas acho que é importante colocar que a gente conhece hoje alguns genes, né, que regulam a massa muscular, pois a gente sabe que o músculo esquelético, pessoas têm massa muscular muito variada na população, né? Existem indivíduos que não estão fazendo academia, nada, e eles naturalmente têm mais massa muscular ou menos massa muscular. Então, esse gene da miostatina foi identificado já tem mais de 10 anos, né? A partir de procedimentos com melhoramento genético. Esses têm melhoramento genético, é muito antigo, né? Extremamente antigo na humanidade, né? O nome é chique, mas é muito simples o procedimento. Eles fazem o seguinte: eles vão cruzar indivíduos, né, de uma espécie que reforçam um certo fenótipo, uma certa característica. Então, aí no caso, eles foram fazendo cruzamentos de bovinos que são grandes, então isso através das gerações gerou esse tipo de animal aqui, por exemplo, né? E aí mais tarde foi de se descobrir que esse animal é deficiente na produção de miostatina, tá? Deficiente na produção de miostatina. Então a miostatina é um regulador negativo da massa muscular. Isso depois que é por volta de um pouco mais de 10 anos atrás, foi mostrado em roedor, né? Aí fazendo uma modificação genética. Esse animal aqui da direita, ele é um animal que os genes da miostatina estão nocauteados, ausentes, né? E aí, embaixo aqui você vê aqui o peitoral dele, né, dissecado, né? Não só o peitoral, mas você vê o peitoral aqui, comparado com o animal da esquerda, que é um selvagem, né? Quando você olha aqui em cima, ele é bem maior, mas ele é um animal interessante, porque esse animal miostatina nocaute, ele é bem mais pesado do que o selvagem, né? Mas ele é mais magro. Ele tem, ele tem menos gordura. Ele tem menos gordura e mais músculo, tá? Interessante é que o gene da miostatina pode estar ausente em humanos também. Então, esse estudo iniciou, né, numa região da Europa, no leste europeu, né? Então, a gente ainda nem sabe se esse tipo de mutação ele é espalhado no mundo, mas esse é um garotinho, né, ele foi estudado porque ele é filho de uma atleta, né, de aquelas atletas olímpicas, aquelas que arremessam um disco, né? Tem que ser extremamente forte, né? Então a mãe era uma atleta olímpica, o pai não. Então eles investigaram
o genoma desse pessoal e eles descobriram que o gene da miostatina estava ausente um alelo no pai, então era um heterozigoto, a mãe também era heterozigota, um alelo, e o criancinha saiu com os dois alelos mutados. Então essa criancinha ela é completamente ausente em miostatina. Aqui são fotos, né, com 7 meses, você vê a musculatura, o quadríceps, né, essa musculatura aqui da coxa, como é grande, né? Enfim, isso mostra o que a gente já sabe, né? A gente tem indivíduos na população que a gente percebe que eles têm uma massa muscular muito maior. A miostatina não é o único gene, mas ele é um gene bastante conhecido nesse sentido, tá? Só como exemplo, então. Outra coisa que eu queria falar é que a célula, o músculo, né? Então ele possui células que têm como propriedade a contração. E todas elas se contraem. Mas as células musculares, as fibras, elas têm diferenças metabólicas muito grandes, né? E elas são classificadas em tipos distintos. Isso também é uma coisa que, para o nosso curso aqui, vocês não precisam se preocupar, tá? É uma curiosidade. Eventualmente o pessoal da histologia também vai tocar nisso, né? Mas as fibras de contração lenta, essas fibras do tipo 1 que vocês estão vendo aí na classificação aí na esquerda de vocês, são células que contraem lentamente, tá? Então elas vão compor músculos de contração lenta, só que eles são muito resistentes à fadiga. Tá? Esse tipo de célula, de fibra, é encontrada em músculos que, que estão envolvidos com a postura, né? Com a manutenção da postura. E no outro extremo a gente tem essas fibras do tipo 2B, né? Tipo 2, que são de contração rápida, são muito fortes, são grandes em geral, mas elas são pouco resistentes à fadiga. Esse tipo de fibra muscular constitui músculos que geralmente estão nos membros, né? Porque você consegue ter contrações rápidas e fortes nos membros, que é importante, né? Mas também entra em fadiga rapidamente. Muito bem. Desculpa, voltando aqui. Aqui a gente tem também um exemplo, né? Uma coisa que é o seguinte, você tem, apesar disso que eu falei, né? De você voltar aqui, você ter essa composição de fibras que constitui músculos que são lentos e músculos que são rápidos, isso ocorre na maioria das pessoas, né, na população, segue uma espécie de curva de Gauss, né? Você tem muita. Você tem então a musculatura, como eu falei, né, que sustenta a coluna, por exemplo, é predominantemente feita de fibras lentas, né, de contração lenta. Mas existem certos indivíduos na população que eles têm essa distribuição de fibras que é muito diferente. Então, veja aqui, dois exemplos, né? Então, o que vocês estão vendo embaixo aqui é complicado de explicar isso, mas é só dizer o seguinte: é uma biópsia, né? São biópsias do músculo quadríceps, e que é esse músculo bem grande na frente da coxa, né? E nessa biópsia foram detectados os tipos de fibra, tá? Em preto na esquerda e na direita também, né? Você tem as fibras do tipo 1. Tá? Como isso é feito, eu não vou explicar porque é meio complicado, mas eu só estou usando isso para dar exemplos, né? E as fibras do tipo 2, elas aparecem claras. Tá? Então, o interessante do quadríceps é que, na média da população, ele é meio a meio. Ele é 50% de fibras do tipo 1,
50% de fibras do tipo 2. Né? E aí você tem esses indivíduos que são muito fora da média da população, isso dá certas características para eles, né, em esporte competitivo, né, em atividade física competitiva. Então veja esse indivíduo aí da esquerda, né, que é esse nadador aí, né. Então quando é feita uma biópsia do quadríceps dele, que é a imagem que vocês estão vendo aí, tá? Essa imagem é do quadríceps dele, uma biópsia do quadríceps desse indivíduo. Então vocês percebam que ele tem uma quantidade enorme de fibras do tipo 2 no quadríceps. Que, como repetindo, né, é um músculo que é meio a meio na população em geral, né, em termos de fibra 1, de tipo 1 e tipo 2. Então isso dá para ele muita velocidade de contração. É claro que ele tem outras características, né, que agregadas, mas isso dá para ele uma grande vantagem em atividade de explosão, né? Então ele é um nadador daqueles de 50 metros, né? Eles conseguem nadar 50 metros lá em menos de 20 segundos e tal. Atleta de ponta, né? Então, assim, compare isso com o indivíduo da direita. Então a biópsia é feita no quadríceps dele, no mesmo local, do mesmo músculo essa biópsia, né? Do quadríceps também. Então vocês observem aí a quantidade de fibras do tipo 2 que ele tem, que são as clarinhas, né? É muito menor do que do indivíduo da esquerda, do nadador, né? E ele tem uma quantidade gigantesca de fibras do tipo 1, aquelas que contraem mais lentamente, mas têm muita resistência à fadiga. Esse indivíduo aí é aquele indivíduo, um atleta de ponta, daqueles da prova do tipo Tour de France, né? Que eles pedalam 200 quilômetros por dia por 20 dias, né? O mais impressionante não é nem a distância, isso já impressiona bastante, claro, né? Para qualquer um de nós, né, que somos pessoas aí na média da população, né? Já seria impossível fazer isso. Mas o que mais impressiona é a elevação, né? Eles têm dia na prova que eles fazem 3.500 metros de elevação. Tem dia que eles fazem 4.000 metros de elevação, tem dia que faz 100, né, metros, porque está numa área mais plana. Mas em 20 dias eles somam quase 30.000 metros de elevação, né? E consegue fazer, né? Se eu brinco na sala de aula, né, que se uma sala de 100 pessoas se juntasse a 100 pessoas para pedalar em rodízio, né, a gente nunca ia chegar perto desse indivíduo, né, da performance que ele tem, né? Claro que ele tem também outras características, coração é aumentado naturalmente, capacidade pulmonar. Então são indivíduos muito raros na população, né? Que reúnem uma série de características, mas certamente para ele ter todo esse desempenho, a musculatura dele tem que ser desse tipo aí, né? Quer dizer, tem um efeito do treino, né? Muita gente pergunta, mas o treino não transforma as fibras? Tem uma certa conversão, tá? Mas é da ordem de no máximo 8%, com muito treino, um treino de ponta também, né? Aí 8% para eles é muita diferença, né? Então, para a competição, né? Mas ele já nasceu assim, né? Desse jeito aí. Muito bem. Então, outra coisa que eu queria falar é que já acho que acabei já falando isso, né? Então, assim, se você pensar em músculos que sustentam a coluna, por exemplo, o eretor da espinha, né? Esse que está em cima aí, ele tem muita fibra lenta. O sóleo é um músculo que fica na perna e ele tem a função de manter a postura, então ele também tem muita fibra lenta. Aí, conforme você vai indo para músculos, veja o quadríceps, aí está mais ou menos no meio, né? Quando você vai para o extensor longo dos dedos, como exemplo, ele é um músculo
que estende os dedos, né, como o próprio nome diz, né, esse é um músculo que tem muito pouquinha fibra lenta. Grande maioria é fibra de contração rápida, né, fibras do tipo 2. Então, existe esse gradiente, né, músculos diferentes têm proporções diferentes de fibras. Eu já falei isso, os músculos são vascularizados, muito inervados. E as artérias e os nervos estão localizados profundamente no músculo, que também tem, como eu já falei anteriormente, essa função de proteção. Vamos dar uma olhada na musculatura em geral, né, do ponto de vista macroscópico. Então, um músculo em geral, essa uma vista hipotética de um músculo, a maioria é assim, mas tem muitos bem diferentes, tá? De qualquer forma, num músculo você em geral identifica bem uma região mais avermelhada, né? Que é o ventre muscular, e as extremidades que são mais esbranquiçadas, que são constituídas pelo tendão, que conecta então o músculo ao osso em geral, tá? Nem sempre a conexão é com o osso, mas em geral é. O tecido, então, contrátil é esse mais avermelhado, que possui as fibras, e esse tecido, essa área mais esbranquiçada é o tendão, né, como eu falei, que é constituído de tecido conjuntivo denso. Bom, deve aparecer algumas outras coisas de tendão por aí, né? Uma coisa interessante é que existem alguns ossos que eles estão imersos em tendões ou ligamentos, né? Aí mais para a gente exemplificar aí o tendão, né? Esses ossos estão localizados, por exemplo, na região do pé, a própria patela, né? Que é esse osso grande que fica na frente do joelho, ele é um osso que também está conectado, né? A ligamento e tendão, tá? Então esses são os ossos sesamoides. O tendão, né? Então o tendão normalmente tem a forma de uma corda ou tira. Inserem, conectam um músculo a um osso. São formados principalmente de fibras colágenas, do tipo 1, né? Então, muito denso, muito compactado, muito resistente. E ele funciona como um cabo de transmissão de força mesmo, tá? Então o músculo vai contrair, gerar tensão, essa energia é transferida para o tendão, que por sua vez é transferida para o osso. Uma coisa interessante de falar é que ele tem um suprimento vascular muito escasso, tá? Pouquíssimo irrigado, e isso tem impacto no processo de regeneração desse tendão, tá? Uma regra geral é tecidos muito irrigados são tecidos que regeneram bem. O tendão é pouquíssimo irrigado e uma lesão no tendão pode dar bastante problema, tá? Para a regeneração. São tendinites que não se resolvem, tá? Então na clínica, na reabilitação, o pessoal sabe bastante disso aí. Vamos falar de aponeurose agora, tá? Aponeurose é um nome todo complicado, mas nada mais é do que um tendão, só que ele é em forma de lâmina ou fita, tá? A ideia é a mesma, de conectar o músculo ao osso. A composição é a mesma do tendão clássico. E ela, na verdade, então, a aponeurose ela vai estar conectada em músculos que são diferentes também. Veja aqui no exemplo, essa figura exemplifica o dorso, né, do indivíduo, né, e veja aqui esse músculo bem grande chamado de grande dorsal, ou latíssimo do dorso também chamado, né. Então veja a parte contrátil dele é bem plana, né, e aí esse músculo ele transita
por uma aponeurose. A gente não chama isso de tendão, tá? A gente chama isso de aponeurose e daí essa aponeurose ela vai se conectar aos ossos. Então, assim, normalmente tendões e aponeuroses conectam músculo com osso, mas nem sempre. Às vezes vai conectar com uma cartilagem, com uma cápsula articular, com septos intermusculares, são estruturas também de tecido conjuntivo que estão dentro dos membros, principalmente. Pode conectar com a derme. No caso da musculatura da mímica facial, por exemplo, o músculo está conectado com a derme. Tá? Por isso que ele movimenta a face da gente. Né? Ou pode até estar ligado no tendão de outro músculo. Então, são outras possibilidades. Uma outra interessante da gente dar o exemplo é o próprio globo ocular. Né? A musculatura do globo ocular, você tem uma inserção que é no globo ocular, não é num osso. Então, eu tinha falado lá no começo da aula lá sobre fáscia, né? Ou epimísio também, né? Mas é fáscia, né? Que a gente usa mais em anatomia. Qual que é a função da fáscia, né? Proteção, né? Evidentemente, proteger. É um tecido conjuntivo super denso, muito forte, e também tem a função de contenção da contração, tá? Porque ela vai impedir o abaulamento exagerado no momento da contração. Também facilita o deslizamento de vários músculos entre si, dentro de isso aí, num segmento qualquer, num membro ou mesmo no tronco, né? Pode servir de inserção para músculos, como a gente já falei lá em cima, acabei de falar. A fáscia, né, e todo o conjuntivo que está na área contrátil do músculo, na verdade ela vai confluir para formar o tendão, tá? Então ajuda a inserir o músculo no osso também. Tá? E transmite trações e forças do músculo para o osso, porque, como eu acabei de falar, ela acaba integrando na formação do próprio tendão. Outras estruturas interessantes que estão ligadas com a função muscular. Os septos intermusculares são espessamentos do tecido conjuntivo. É um conjuntivo super denso, muito denso, e ele faz uma separação de conjuntos de músculos num segmento do corpo, tá? E geralmente esses septos estão fortemente ligados aos ossos. Veja aqui, por exemplo, na imagem da esquerda, né? Então você tem aqui dois ossos representados, isso aqui representa um membro, né? Cortado transversalmente, e aí você tem esses compartimentos, e nesses compartimentos você tem a musculatura, tá? Retináculos. Retináculos são espessamentos de tecido conjuntivo, tá? Em forma de fita, que vão fazer a contenção de tendões, evitando que eles saiam da região anatômica deles, né? E percam sua atividade. Um bom exemplo é esse retináculo dos extensores do punho, né? Então essa figura ela está exemplificando essa região aqui, tá? Tudo bem? Então, quando a gente faz a extensão do punho, que é esse movimento, a musculatura que faz essa extensão está localizada aqui, ela vai fazer a tração dos tendões, são muito longos, e esses tendões eles passam pela articulação, pelo punho, né? Passam pelo punho e vão se inserir nos ossos aqui da mão, né? Então, quando você faz essa extensão, existe um retináculo, que eu vou representar aqui pelo meu dedo, né? Que vai se colocar nessa posição
e vai impedir que os tendões literalmente pulem para fora do punho, tá? A gente pode também entender esses retináculos como uma espécie de polia, né? Vão redirecionar mudar o ângulo da força que a musculatura produz. Muito bem. A gente tem que falar de inserções, né? Quando fala de músculos. Existem duas maneiras de classificar essas inserções. Uma é a ideia de origem e inserção. É uma forma de falar sobre inserções que ela está caindo, né? Foi usada por muito tempo, né? Quando eu estava na faculdade era assim que ensinava, mas nessa visão, né? Nessa forma de fazer a classificação, você tem uma origem que seria a extremidade do músculo, né? Aquele tendão que está preso na peça óssea que não se desloca, seria o ponto fixo do movimento. E a inserção é a outra extremidade do músculo que está inserida, presa à peça óssea que se desloca. Então, isso seria o ponto móvel aí no caso, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, né, vou afastar aqui um pouquinho, por exemplo, no músculo bíceps braquial, né, esse que faz a flexão do cotovelo, né? Então, se eu fizer a flexão do cotovelo, eu vou entender que a parte fixa, o tendão fixo, está aqui. E o móvel está aqui porque ele puxa o antebraço, né? Então, então, nesse caso, origem aqui, inserção aqui, do músculo bíceps braquial, né? Que é esse bem todo mundo conhece, né? Então, essa é uma maneira de ver. Só que o problema, voltando aqui, eu vou voltar na coisa, voltando assim, se você for fazer o mesmo movimento de flexão do cotovelo, mas se você estiver pendurado numa barra, aí o ponto fixo passa a ser o cotovelo e o ponto móvel, que você vai subir, né? O ponto móvel passa a ser a outra extremidade. Então isso é confuso, né? Por causa desse tipo de confusão, então o que é mais feito hoje é falar em inserção proximal e distal. Então tudo é inserção aí no caso. Como é que é a inserção proximal? É aquela que é mais próxima da raiz do membro. Então, nesse caso do bíceps, vai ser sempre aqui, porque ela é mais próxima da raiz do membro, do início do membro, né? E aquela que está mais distante da raiz do membro é a inserção distal. Isso, então nesse desenho aqui, no caso do bíceps, a inserção distal vai ser esse número 4, e a inserção proximal vai ser que o bíceps tem duas cabeças, então vai ser aí no caso 5 e 10, né? Mas a ideia é essa, tá? É que você tem inserção distal e proximal. Aí você consegue ter uma ideia boa, sabendo as inserções, que tipo de movimento que o músculo vai fazer. Esse não é a ideia dessa aula não é entrar em movimentos específicos mesmo, porque isso é feito em outros cursos, né? Existe um curso de aparelho locomotor para anatomia do aparelho locomotor que dura um semestre inteiro, que é dado para o pessoal mais da reabilitação, educação física, esse tipo de curso, né? Então não é o caso aqui. Então aqui a gente vai fazer uma classificação agora de músculos, né? Então os músculos eles podem ser classificados de acordo com a sua forma. Aqui você tem músculo longo, a maioria dos músculos localizados nos membros são longos ou fusiformes, né? Qual que é a ideia desse músculo? Ele é bem comprido, né? Tá? É comprido e tem essa forma em fuso. Tá?
Exemplos: músculo tibial anterior, esse que fica bem na frente aqui da perna, né? O próprio bíceps que a gente acabou de falar, né? Mas existem músculos com formas bem diferentes. Veja esse músculo aqui que está exemplificado no crânio, né? Nesse desenho do que tem o crânio, né? Ele é chamado de músculo em leque. Esse, por exemplo, é um músculo temporal. Ele é um músculo da mastigação, tá? Ele tem esse formato em leque mesmo. Outro músculo da mastigação que está exemplificado aí é o masseter, né, que vocês estão vendo aí, né? Esse é classificado como curto ou quadrado, porque ele é realmente menos comprido mesmo, então ele é chamado de curto ou quadrado. Existem os músculos circulares, que vocês estão vendo abaixo aqui, nesse desenho de baixo. Um exemplo bom é o orbicular do olho, tá? É um músculo circular. E na direita de vocês tem esse desenho mostrando o dorso do indivíduo, né, representando. E aí a gente tem um músculo classificado como largo, que é o nosso grande dorsal, aquele que eu usei como exemplo para dar um exemplo de aponeurose, tá? Então, são formas diferentes de músculo. Qual é a ideia aí? É apresentar para vocês essas diferenças, né? Eventualmente, numa avaliação aí que a gente vai fazer com vocês, a gente vai usar músculos muito claros que têm essas formas diferentes. Então, vocês não precisam ficar preocupados. Então, eu preciso conhecer os 300 pares de músculo para saber a forma deles. Não, não, não. Não precisa se preocupar com isso. Se a gente cobrar isso de vocês, será uma coisa bem clara, né? Bem didática mesmo. Existem certos músculos chamados peniformes, né? Nesse tipo de músculo, as fibras musculares têm uma disposição oblíqua em relação à força de tração. Eu vou fazer um desenho bem assim, bem simples, né? Em que eu vou alguns músculos do nosso corpo, eles não têm um tendão na ponta como tipicamente é, mas eles têm uma linha tendínea que se estende mais ou menos assim numa margem desse músculo, tá? E aí você tem as fibras musculares saindo de uma maneira oblíqua. Então esse desenho, vou mostrar aqui, vamos ver se dá certo, é esse tipo de desenho, de configuração aqui, ó, tá? Então essa linha maior aqui que eu estou mostrando, ela representa uma linha tendínea, tá? E essas linhas que eu fiz aqui para cima são as fibras musculares que estão emergindo. Então, alguns músculos são assim, são poucos, tá? A ideia é para você acomodar esse músculo dentro de um lugar que tem pouco espaço. Então, como exemplo, a gente tem o extensor longo dos dedos, tá? Então ele está apertado ali na região anterior da perna, anterolateral da perna, né? Que tem muitos outros músculos ali, então para se acomodar, veja, ele tem, perceba essa linha esbranquiçada, linha tendínea, e aí as fibras vão saindo obliquamente, né? O músculo reto da coxa, que é na figura da direita de vocês agora, né? Também mostra esse estado de penação, tá? E aqui tem uma diferença. Então, no desenho da esquerda, a gente tem o exemplo de um músculo que ele tem penação para um lado só. Então a gente chama isso de unipenada. E o desenho da direita, que é o músculo reto da coxa, existe uma penação dupla, né? Então ele é penado para um lado e penado para o outro. A gente chama isso de bipenado. Tá bom? Outra classificação é classificação do músculo quanto ao número de inserções proximais, tá? Aí que surge aqueles nomes que vocês conhecem, né? Então, bíceps. O bíceps significa o quê?
que o músculo tem duas, é né? Duas inserções proximais, tá? Aí no caso é o bíceps braquial, que vocês estão vendo aí na esquerda, né, do exemplo do desenho, né? Pode ser um tríceps, né, onde existem três inserções proximais. O exemplo que a gente está dando aí é o tríceps sural, que é o músculo, popularmente o pessoal fala batata da perna, né? Vocês não vão falar mais isso, né? Vão falar tríceps sural. Então o tríceps tem essa característica, três inserções proximais. E o quadríceps, que é o maior músculo que a gente tem no corpo, é esse na região anterior da coxa, né? Então ele tem quatro inserções proximais. Não precisa se preocupar onde essas inserções estão, tá? Porque isso não é o objetivo do curso, mas só de vocês saberem que existem essas variações. Existem também músculos que eles têm várias inserções distais. Agora não é inserção proximal, é inserção distal. E então a gente tem dois tipos de músculos com inserções distais. Tem os bicaudados, que tem, como o nome indica, né, duas inserções distais. O único exemplo no corpo humano é o músculo flexor curto do hálux. Né? O hálux é o dedão do pé, né? Então você não vai falar mais dedão do pé, você vai falar hálux. Então o hálux tem um músculo flexor que se insere nele e a inserção distal, né, nele tem duas cabeças, duas inserções. Aí você tem músculos policaudados, que tem várias inserções distais. E esses músculos eles estão, em geral, localizados na região da mão, do antebraço ou da perna, que estão associados com o movimento dos dedos. Aqui, como exemplo, a gente coloca o músculo flexor dos dedos da mão. Tá? Então, o músculo, né, é o desenho da direita, né? O músculo está mostrado aí e em vermelho, né? E aí você tem vários tendões que emergem dele para se inserir nos dedos. Então ele é um policaudado, tá? Isso vale para flexor, vale para extensor dos dedos, tem vários policaudados no corpo humano. Outra maneira de classificar é de acordo com os ventres musculares. Então, o músculo normalmente tem um ventre só, mas alguns músculos são diferentes. Na direita de vocês, vou começar pela direita, tá? Porque é o músculo mais conhecido. A gente tem aqui como exemplo o reto abdominal, né? Esse músculo que você consegue palpar, né? Você põe a mão no seu abdômen e você consegue palpar o reto abdominal. Perceba que ele tem uma área avermelhada, né? Perto da área do peitoral. Daí tem uma poneurosezinha, né? Que é um tendão em forma de fita, né? Aí tem um outro ventre, mais uma aponeurose. Outro ventre, mais uma aponeurose. Outro ventre e assim por diante. Tá bom? Então esse é um músculo chamado de poligástrico. Vários ventres. O músculo digástrico tem dois ventres e o único exemplo no corpo humano é um músculo que se chama de digástrico. Ele leva o nome da própria classificação, tá? É um músculo que está mostrado aqui na figura, que você está vendo o músculo, você está vendo o digástrico posterior e o digástrico anterior, tá? Então, e um tendão no meio, tá certo? Então tem um ventre, um tendão, um ventre. Então ele tem dois ventres. Não se preocupe com a função do músculo também, acho que isso também não é o nosso objeto, mas só para exemplificar essas variações. Bem, a gente pode falar um pouco de ação de músculo, né, em termos de movimento do músculo, né?
você falar sobre movimento humano, ele é uma coisa complicada, né? Então, o que eu acho que eu vou fazer aqui, que não é o objetivo também desse curso, né? Mas é falar de coisas que talvez sejam mais fáceis de entender e que podem ajudar vocês aí na formação profissional mesmo, né? Bom, o que é uma flexão, né? A flexão é um movimento em que você tem diminuição do ângulo articular. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é aquele que eu já tenho dado, né? Então, estou aqui de pé, né? Vou fazer uma flexão do cotovelo, tá? Então, o ângulo articular era 180 graus e ele passa para um ângulo muito menor. Então, diminuiu o ângulo articular, esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo diminui no movimento. Então, a gente chama isso de flexão. E a extensão é o contrário, tá? Não está marcado aí, mas a extensão é um movimento em que aumenta o ângulo articular. Então, flexão, por exemplo, cotovelo, posição neutra aqui, vou fazer uma flexão, diminuir o ângulo articular. Vou fazer um movimento reverso, é uma extensão porque aumenta o ângulo articular para voltar no neutro. Tá? Abdução. A abdução é um movimento em que você afasta o segmento móvel da linha mediana. Então aqui a gente tem a linha mediana, né? Certo? E eu vou afastar o membro da linha mediana. Isso é uma abdução. Tá? E a adução é o movimento reverso, em que eu aproximo o segmento da linha mediana. A rotação é um movimento em que estou aqui na posição anatômica, né? É um movimento em que a face anterior do membro ele vai se deslocar e vai olhar mais para a linha mediana. Tá? Então, esse movimento aqui é uma coisa assim. Ó. Isso é uma rotação medial. Certo? Então, a face anterior do membro se voltou para a linha mediana. E a rotação lateral é o movimento reverso. Tudo bem? Rotação medial também é chamada de rotação interna e a rotação lateral é chamada de rotação externa. Acho que isso aqui não precisa. Existe um conceito também, isso aqui é também uma coisa só para tocar no ponto, né? Mas não vamos entrar, não aprofundar nisso. Existe o conceito de agonista, que eventualmente vocês ouviram falar ou vão ouvir falar do agonista, né? O agonista de um movimento, ele é o agente principal na execução daquele movimento. Tá? É o músculo mais forte daquele movimento. É o agonista. No caso da flexão do cotovelo, que eu já fiz várias vezes aqui, né? Você tem um músculo que é o mais potente. No caso é até o braquial, nem é o bíceps, é um outro músculo mais profundo, né? E aí você tem então esse conceito de agonista, o motor primário, né? Você tem também o conceito de antagonista, que é a musculatura que faz o movimento oposto ao do agonista. Tá? Então, por exemplo, na flexão do cotovelo, que é até o desenho que está representado aí, né, você tem flexão do cotovelo, feito por um agonista, por exemplo, nem é o bíceps aqui no caso, mas tudo bem, vamos considerar. E aí você tem a musculatura posterior do braço, que é o tríceps. Esse seria o antagonista do movimento de flexão. Tá? O sinergista é um músculo que complementa a ação do agonista. Tá? Então, é aquele que faz o mesmo movimento, ele é menos forte, mas ele ajuda no movimento.
E músculos que fazem fixação, geralmente eles se contraem para estabilizar articulações e permitir um movimento adequado. Aqui eu já dei esses exemplos, né? Deixa eu ver o que eu falei aqui. Flexão, extensão é o flexão, extensão. No agonista é o braquial. Antagonista, nesse caso, é o tríceps, né? Para flexão do cotovelo. Exemplo de sinergista para flexão do cotovelo é o próprio bíceps, porque ele não é o mais potente, mas ele faz o movimento de flexão também. E fixadores e estabilizadores, aqui tem um exemplo que é flexão, extensão dos dedos, né? Então, assim, para esse tipo de movimento, então você tem, vamos fazer um exemplo aqui na mão, né? Então você pode ter um movimento que é flexão dos dedos, e quando você faz flexão dos dedos, os flexores dos dedos, eles também fazem flexão do punho, tá? Isso é possível, tá? Então, flexão dos dedos e flexão do punho. Muito bem. Então, esse movimento é útil, né? Porque, por exemplo, você agarra alguma coisa e quer segurar ela muito forte. A tendência é você fazer flexão do punho junto. No entanto, existem muitas situações onde você quer fazer uma flexão dos dedos, mas o seu punho ele vai ficar na posição neutra, tá? E isso é feito como? Você faz contração dos flexores dos dedos e simultaneamente a contração de extensores para manter extensores do punho, tá? Para manter o punho neutro. Tá bom? Então, nesse caso, esses extensores do punho funcionam como fixadores ou estabilizadores nesse tipo de movimento. Tá bom, pessoal? Então, esse é a aula de generalidades, né, de músculos. Obrigado.